Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu resolvi responder uma tag. Eu sei que as tags não estão mais tão em alta como elas estavam alguns anos atrás, mas é um conteúdo que eu gosto bastante, então eu resolvi trazer aqui para vocês, tanto para vocês conhecerem um pouco mais do meu gosto literário, a gente ver se a gente tem livros e pensamentos em comum, gostos em comum e tudo mais. Acho que vai ser bem divertido, então espero que vocês gostem. Essa tag que eu peguei, eu encontrei no blog Leitor dos Sonhos, e a book tag se chama book tag das mudanças. Então, o que me atraiu primeiro foi o nome, eu achei o nome bem Nossa das Mudanças, o que será? Achei um nome bem divertido, assim, bem interessante, então eu trouxe aqui pra vocês. São 6 perguntinhas, então vamos lá pra primeira. A primeira é: um livro que você gostaria de mudar a capa? Eu vou ser bem sincera, porque eu achei que essa pergunta ia ser mais fácil, porque geralmente eu tenho bastante capas assim que eu não gosto. Só que quando eu fui pensar em uma pra falar aqui no vídeo, eu fiquei meio sem saber o que falar. Eu comecei a... eu tenho uma lista assim, né, no meu notas no celular, onde eu anoto todos os vídeos que eu já li. E aí eu fiquei rodando lá, rodei tudo e eu não achei nenhuma que eu falei, nossa, eu mudaria demais essa capa. Talvez depois desse vídeo me venha a ideia, mas enquanto eu pensava na resposta, eu só consegui pensar na capa do Super Titãs antiga, porque eu sei que isso é uma coisa que me incomodava bastante. Eu sei que hoje em dia as capas são diferentes, né? Eu não sei muito bem como tá essa coisa das capas dos Super Titãs hoje em dia. Eu sei que na época que eu li, que foi 2019, as capas eram aquelas brancas, que tinha em cima a moça ali, embaixo tinha tipo a foto de um campo, de uma grama, de um negócio assim, um vale, um negócio florido. E o que me incomodava era que a menina da capa nem era feia, mas assim, a menina da capa nunca era igual às mocinhas do livro. E eu ficava, gente, como que você me coloca, sabe, uma modelo ali que não me parece com a menina do livro? Pra mim não fazia sentido. O que me incomodava bastante também era o da... Eu falo Hyacinthe? Eu não sei se fala certo assim, o nome dela, mas o dela me incomodava bastante porque a menina da capa dela era ruiva. Eu ficava, gente, mas ela não é ruiva. Então, essa capa que me incomoda. Eu não sei como estão muito bem as capas hoje em dia, dos Bridgerton, eu sei que mudou. Eles estão com uma edição que é tipo de bolso. Eu não sei ainda se vende aquela edição dessa que eu tô falando, das capas brancas, né? Com a menina e o campo ali. Mas eu não sei como tá a questão das capas novas. Não sei se hoje em dia as modelos realmente combinam ali com as personagens principais. Mas eu sei que essas antigas me incomodavam bastante. Eu não gostava nem um pouco delas, apesar de amar os livros. A segunda é: um livro que você gostaria de mudar a protagonista. E a minha resposta, apesar de eu achar que tem mais respostas para essas perguntas, mas uma que veio assim primeiro na minha cabeça também foi a Mare, de Rainha Vermelha. Eu já vou dizer que eu não sou muito fã de Rainha Vermelha, mas eu acho que se a Mare fosse um pouquinho mais, sabe, se ela fosse um pouquinho menos chata, Rainha Vermelha teria sido melhor. Porque, vou dizer, por exemplo, eu gostava bastante da Evangeline. Quando tinham ali capítulos sério do ponto de vista da Evangeline, eu me divertia muito mais lendo. E eu gostava até do Cole, não sei se a gente fala, que é o irmão do Maven. Eu até gostava, assim, mais dele, mas eu achava, tipo assim, a Mare muito chata, achava ela bem insuportável, e que ela exagerava demais, e que ela era egoísta. Não gostei dela. E então eu acho que se ela fosse um pouquinho mais, assim, interessante, talvez a experiência do livro teria sido melhor pra mim. E eu tenho até um ponto pra trazer aqui. O nome do amigo dela, que era pescador, eu acho que é Kilor. Eu acho, não tenho certeza. E tem uma cena que, assim, ele é basicamente a única pessoa que ela ali se dá bem, ele é amigo dela, tipo, desde a infância. E aí tem uma cena que ela humilha ele. E eu fiquei, gente, mas por que ela tá humilhando um menino que é amigo dela, que é o único que trata ela bem, que tá sempre do lado dela? A próxima é: um livro que você gostaria de mudar o final. Aí, eu vou dizer que o problema desse livro pra mim não é só o final, mas o final deixa tudo pior, que é Mil Beijos de Garoto. Eu vou ser bem sincera, assim, com esse livro. Quando eu comecei a ler, eu tava gostando muito, tipo, ali os primeiros 10% ali, eu tava adorando o livro, eu tava gostando muito.
E, tipo, tava sentada no sofá, eu não conseguia parar de ler. Tipo, eu nem levantava do sofá, eu ficava, meu Deus, virando uma página, assim, né? Na verdade, foi no Kindle, eu tô assim, virando uma página no Kindle atrás da outra. Só que ali, depois, quando você descobre ali a questão ali que a protagonista tem, e como ela acaba lidando com isso, com as pessoas ao redor dela, começou a dar uma decepcionada o livro. Tem algumas coisas, assim, que me incomodaram. Por exemplo, ela e o cara lá que ela gosta, que é o vizinho dela, eles têm, sei lá, tipo, 8 anos, eles já se beijarem. Eu acho isso estranho, sabe? Acho que eles poderiam ali ter uma relação de amigos, mas já o romance ali, com eles crianças ainda, não é uma coisa que eu gosto muito. E como ela meio que deixou a família de lado, sabe? Porque aí ela descobre que ela tem um câncer, que ela vai morrer. E ela só quer ficar ali com esse cara aí, que é namorado dela. E descarta a família dela, tipo, deixa a família dela de lado. Mas essa nem é a questão, porque eu não disse que, assim, gosto dessa parte, não. Mas o que realmente me incomoda e que eu acho que estragou a minha experiência completa assim, do livro, que faz eu olhar para o livro quando eu acho ele numa livraria e falar, esse livro é péssimo, é o epílogo. O epílogo pra mim é muito ruim, porque passa uma mensagem que é totalmente contrária ao que eu acredito. Eu não quero dar spoilers, então vou falar só minha opinião sobre isso, que eu acho que é realmente triste, a pessoa que você ama ali morreu ainda jovem, mas eu não acho que é porque uma pessoa que você amou morreu, e isso independente da idade, se você é jovem ou velho, que você não pode se apaixonar de novo. Então, eu não gosto muito da mensagem, porque a mensagem que dá é, depois que ela morreu, ele nunca mais pôde ter um relacionamento, ele nunca mais amou ninguém, e eu acho que se ele tivesse amado outra pessoa, não teria descartado o que ele sentiu por ela. E eu fico pensando nas pessoas que passaram por uma situação parecida com essa, não só do lado romântico, mas, assim, não só também nessa idade, mas eu fico pensando nas pessoas que leram esse livro e que já perderam alguém. E sabe, qual é a mensagem desse livro? A pessoa que você ama morre, então desiste do amor. Não combina muito, eu não gostei muito. Não gostei. Então, eu com certeza tiraria esse epílogo, porque ele estragou totalmente a experiência do livro. Assim, se dava pra salvar, o epílogo estragou tudo. E eu lembro que quando eu tava lendo esse livro, eu fui ler as avaliações na Amazon e eu vi uma pessoa falando exatamente isso, falando mal do epílogo. E eu falei, gente, tem como um epílogo ser tão ruim assim que a pessoa tava detonando um epílogo? E hoje em dia eu posso responder que sim. Tem como o epílogo ser muito ruim. A próxima é um livro que precisa urgentemente mudar de preço. E aqui não tinha outra opção. Quando eu vi essa, eu falei, gente, só tem uma resposta, que ela engloba um pouquinho também outras respostas, que é, eu vou dizer que é os livros do Brandon Sanderson. Eu tinha marcado aqui Caminho dos Reis, que realmente Caminho dos Reis é caro, mas acho que aqui se enquadra qualquer livro do Brandon Sanderson, porque eles são muito caros. Eu entendo que eles são grandes e tudo mais, tem bem mais de 1000 páginas, mas, gente, assim, mesmo que ele seja muito grande e tenha milhões de páginas, ainda não tira o meu ponto de vista de que eles são muito caros e que eu realmente gostaria que eles abaixassem o preço, porque faz muito tempo que eu quero ler um livro do Brandon Sanderson, sabe? Como escritora de fantasia, apaixonada por fantasia, eu me sinto meio que uma farsante não tendo lido o Brandon Sanderson. Mas é muito caro o livro, gente. Tá, eu vou aqui, já que a Booktag perguntou, eu estou respondendo. A próxima é um livro que deveria mudar tudo, porque a ideia era ótima, mas não foi bem executado. Aqui também é um pouco polêmico, porque eu não sei se eu acho uma ideia assim, nossa, excelente, mas eu acho que era uma ideia que tinha ali, sabe, a sua... Eu agora esqueci a palavra. Mas, no final, não deu muito certo. E eu acho que com o tempo, assim, piorou. E esse livro é A Seleção. Eu vou dizer que eu não sou fã de Seleção também. Seleção é um dos livros também que eu falo mal. Não falo tão mal quanto Mil Beijos de Garoto, mas também não é um livro que eu defenda de jeito nenhum. Eu falo mal de Seleção também. Mas meu problema com Seleção é mais uns furos, muitos furos de enredo que a história tem. E eu entendo também que quando eu li, eu não era muito bem o público-alvo do livro, porque eu acho que esse livro, assim, se eu tivesse lido com uns 10, 11 anos, talvez eu tivesse gostado.
Porque naquela época eu ainda era nova e eu não tinha muitas experiências e não tinha, tipo, um olhar muito crítico. Mas quando eu li com 16 anos, eu já tinha um pouco mais de experiência, já tinha lido mais livros, então algumas coisas ali me incomodaram, né? Na época que o livro foi lançado lá, acho que em 2012, por aí, essa era uma ideia que, nossa, 35 meninas brigando pelo príncipe. Só que hoje, assim, até porque eu li, né, que foi 2020, 35 meninas brigando por causa de um príncipe é um pouquinho de rivalidade feminina demais, não? E acho que é uma ideia interessante, mas talvez Barbie Escola de Princesas tenha feito um trabalho melhor, sabe? Essa questão, sabe? Às vezes poderia não ser literalmente para disputar pelo príncipe, sabe? Poderia ser um pouco diferente. E esses muitos furos de enredo, sabe? Porque uma coisa que me incomoda são várias, mas, assim, todos os meus problemas com seleção daria um vídeo. Então eu vou dizer apenas que, assim, a América, né, que é a protagonista, ela chega lá nas transmissões que tem ao vivo, lá pro país todo assistir, e ela fala o que ela quer do governo, do rei, não sei o quê, e não acontece nada com ela. E depois a gente descobre que o Maxon, não sei falar o nome dele, mas acho que é tipo isso. A gente descobre que ele levava chicotada do pai por isso. Né, que o pai batia nele porque ele falava pro pai não fazer nada contra ela, pra ele apanhar. Só que assim, a América só foi descobrir isso no final do livro. Quando isso já não tinha mais como ser assim desfeito. Não tinha como ela falar assim, eu vou ficar quieta porque estou, né, coitado, machucando um moleque lá. Não tinha mais como. Eu acho que, por exemplo, isso, se ela quisesse ter feito isso do Maxon chegar e falar assim, pro pai dele, não, eu quero levar o castigo no lugar dela. O pai dele tinha que fazer ela assistir e falar assim, olha o que você tá fazendo. Entendeu? Se você vai continuar falando merda, eu vou bater no meu filho. Então, eu também acho que, assim, ele bater no filho dele em sigilo, sem a América saber, e bater no herdeiro dele, por causa de uma menina aleatória, não faz muito sentido ainda. Mas traria um pouco mais, sabe? Então, são essas pequenas coisas que pra mim são tipo furos de enredo e não fazem muito sentido. Também tem que dizer que eu não sou muito fã de seleção e faz muito tempo que eu li, então se eu dei algum detalhe errado, podem me corrigir, porque essa é a minha memória, tá? Já faz muito tempo que eu li, então se tiver alguma coisa assim que eu falei errado ou que eu não tenha trazido completa informação, podem falar, mas essa é a minha opinião, então se tiver errado, se algum fato que eu trouxe sobre o livro, podem me corrigir. E para finalizar, o livro perfeito que você acha que não precisa mudar nada. Aqui tinha muitas respostas, mas eu resolvi trazer o meu livro preferido de todos da minha vida, que é Frankenstein. Simplesmente perfeito, eu amo, eu adoro. Amo a Mary Shelley, acho ela uma excelente autora. Frankenstein não tem uma vírgula que eu mudaria, eu acho incrível, olha, eu fico até arrepiada de falar. Eu acho assim, que é uma obra que, mesmo que tenha sido escrita assim, muitos séculos atrás, ela ainda traz muitos temas atuais que você consegue ligar com o dia a dia, e eu me identifiquei muito com a história também. Então, se você quer uma indicação de um livro bom, olha só, depois de tudo isso que eu falei, você pode ler Frankenstein, se você nunca leu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me digam suas respostas aqui nos comentários também, pra mim saber aí o que vocês pensam, o que vocês acham, saber um pouquinho mais das leituras de vocês. E se vocês gostarem e quiserem uma outra tag, podem deixar aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada. Beijinhos.